Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, esta é a aula que nós vamos estudar um pouquinho a respeito da aliança davídica, e a aliança davídica está completamente ligada à pessoa de Davi. Um pouquinho diferente das anteriores, porque as anteriores têm a ver com Deus estabelecendo uma aliança ou com a humanidade toda, né? Como ele fez com Adão, com Noé, ou ele dando início ao seu plano de restauração com Abraão, ou ele dando a sua lei, o modelo do tabernáculo e o sacerdócio para Moisés. Então, a aliança mosaica era uma aliança coletiva, apesar de levar o nome de Moisés. Mas a aliança davídica tem tudo a ver com a pessoa de Davi. Se você pensar na pessoa de Abraão, algumas palavras vão te vir à mente, como obediência, pai, promessa. Não muitas, mas algumas palavras marcam a vida de Abraão. Abraão foi aquele que foi chamado de amigo de Deus. Quando você pensa em Moisés também, você vai ter algumas palavras, né? Lei, um homem mais manso da face da terra. Não sei quais mais palavras te vêm à mente quando você pensa em Moisés, mas não são tantas. Agora, quando nós pensamos em Davi, a lista se torna numerosa, ela se torna muito grande, porque Davi é alguém com uma personalidade muito marcante. Um fato interessante a respeito de Davi é que ele tem na Bíblia a maior biografia, maior do que o próprio Jesus, ou seja, a Bíblia traz mais detalhes da vida de Davi do que qualquer outro homem descrito na palavra. Então, Davi é essa pessoa marcante, essa personalidade que dá a impressão na Bíblia, né, que ou você ama ou você odeia, né? Ele tem muito forte esses dois sentimentos com ele. Quando nós olhamos para a vida de Davi, uma característica muito marcante na vida dele é essa humanidade. Davi é homem. Então você tem as qualidades, você tem os defeitos, você tem toda a fraqueza, você tem toda a força que diz respeito ao ser humano, ao homem. E é interessante você observar o que está sendo desenvolvido no plano de Deus, porque com Abraão, Deus inicia trazendo a promessa, inicia o plano de restauração. Com Moisés, ele traz aspectos da revelação, da identidade dessa nação. Ele traz a lei, que é o seu caráter, traz o tabernáculo, traz o sacerdócio. Deus traz aspectos fundamentais de seu plano na aliança mosaica, mas aqui na aliança davídica, Deus está trazendo o aspecto do reino. E o aspecto do reino é trazido acompanhado dessa personalidade marcante que é Davi. E Davi é um homem que tem as suas afeições tocadas por Deus e toca as afeições de Deus. Então, Davi traz um aspecto de intimidade até então não vivido pelo homem até este momento de Davi. Então, o reino de Deus é trazido junto com essa intimidade que Davi experimenta, onde suas afeições são tocadas. Então, nós temos palavras que até então não são mencionadas no relacionamento com Deus, né? Paixão, desejo, anseio, algo muito mais profundo, algo muito mais íntimo. Por isso que eu quis começar lendo esse salmo, porque justamente essa parte de salmos, de entoar cânticos para Deus é algo não que não tenha sido vivido até então, mas não em tanta profundidade ou abundância quanto o que Davi trouxe. Então,
mostrando esse aspecto que nós já estudamos a respeito do escândalo de particularidade, que Deus age na terra através do homem. Então Deus está trazendo o seu reino com uma pessoa tão humana, ligando mesmo essa forma de Deus agir. Deus age na terra através do homem. Então o reino de Deus que está sendo estabelecido é o reino com a cara de Davi. E Deus não tem problema com isso. Deus chama a cidade de Davi de cidade de Deus, Deus chama o filho de Davi de filho de Deus. Então essa relação íntima, essa ligação entre o divino e o humano, já apontando para aquilo que Jesus iria viver em plenitude, né? Então Davi vale a pena muito, a Bíblia concorda, né, que vale a pena porque ela traz tantos detalhes sobre a vida de Davi. É um homem realmente muito marcante, tanto é que a expressão mais lembrada a respeito de Davi é que Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, realmente, Davi era alguém muito importante e muito interessante. Vamos percorrer os 7 pontos da aliança davídica para você perceber esses contrastes que existem na vida de Davi. Por exemplo, o primeiro ponto da aliança davídica nós chamamos de luta e louvor. Luta e louvor poderiam ser 2 pontos separados, mas você vai entender por que eles estão juntos, apesar de serem tão contrastantes, né? Uma coisa é guerra, uma coisa são os inimigos, uma coisa é a batalha, outra coisa é esse momento sublime, o momento da adoração, o momento do louvor, onde Deus está entronizado. Na nossa mente, geralmente essas 2 coisas não têm muita ligação. Mas aqui na aliança davídica ela tem toda a ligação. Luta e louvor. Davi era alguém de guerra. Essa é uma das características mais marcantes a respeito de Davi. A metade dos salmos foi escrita por Davi e nós temos mais de 100 menções da palavra inimigo, sem falar dos outros sinônimos, né? Adversários, os ímpios, outras palavras que ele usava, ou os salmistas usavam também para falar a respeito dos inimigos. Ou seja, os salmos, que são os louvores entoados a Deus, estão cheios dessa palavra inimigo. Ou seja, existia muita ligação entre essas 2 realidades. E Davi era alguém de guerra. Davi era alguém que gostava de descrever, inclusive, como seria a derrota, como que seriam os golpes proferidos contra os inimigos, como que ele gostaria de ver eles sendo derrotados. Então Davi tinha prazer nessa ação de guerrear, era alguém que tinha sangue nos olhos, né? Vamos dizer assim. Tem uma passagem que descreve bem Davi no seu início de vida mesmo, né? Está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 17, Saul diz o seguinte: procurai um homem que toque bem e trazei-o a mim. Um dos jovens respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é forte, destemido, guerreiro, mestre nas palavras e de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então essa é uma descrição de Davi, mesmo antes dele ser de qualquer forma conhecido, mesmo antes dele ter feito qualquer feito notável. Ele era descrito como alguém que sabia tocar bem e era um guerreiro. Então, essas 2 características presentes na vida de Davi. Davi levava a sério essa questão da guerra. Davi levava muito a sério essa questão dos inimigos. Tem um salmo que ele diz: Senhor, sonda-me, né? Um salmo inclusive bastante conhecido. Ele começa falando: sonda-me, você me sonda, me conhece, mas no final do salmo ele começa a perguntar: não tenho eu ódio completo pelos teus inimigos? Então essa expressão ódio completo ou ódio consumado é algo que Davi tinha zelo por ter, né? Nós não gostamos muito dessa palavra ódio, mas ele estava muito presente na vida de Davi em relação aos inimigos de Deus. E você percebe que é uma coisa proporcional à outra. À medida que ele crescia em amor por Deus, ele odiava os inimigos de Deus. Ou seja, essa questão dos inimigos de Deus não era um assunto indiferente para Davi.
Davi levava muito a sério e pedia para que Deus sondasse o coração dele, para que não houvesse nenhum tipo de pena ou nenhum tipo de pena mesmo, né, pelos inimigos de Deus. Davi queria que realmente houvesse esse ódio completo pelos inimigos de Deus. E nós podemos aprender muito com a vida de Davi, porque hoje em dia nós não estamos mais tratando de inimigos humanos, né? Jesus, no Novo Testamento, fala a respeito de amar os nossos inimigos. Então não tem a ver com odiar pessoas, mas nós devemos ter o mesmo zelo que Davi tinha contra os inimigos de Deus, nós devemos ter em relação a tudo aquilo que fere a santidade de Deus, o caráter de Deus. Então, tudo aquilo que zomba do nome de Deus, toda a blasfêmia falada contra Deus, não deve ser indiferente para nós. Ou então nós não temos esse amor completo por Deus, né? Então, à medida que Deus é alguém fundamental em nossas vidas, à medida que nós crescemos em nosso amor por Deus, nós também experimentamos esse ódio completo por tudo que fere o caráter ou a santidade de Deus. É muito sério este assunto no Velho Testamento. Deus, em algumas ocasiões, ou na maioria das vezes, ele fala que deveria eliminar o povo inimigo, inclusive mulheres e crianças. Não era em alguns momentos que eram para matar inclusive os animais. Então, existe essa seriedade em relação a este assunto, e é claro que nós precisamos fazer uma aplicação para a nossa realidade, para a realidade do Novo Testamento, mas a seriedade e o zelo deve também estar em nossos corações. Nós não devemos fazer concessão com aquilo que vai contra o nome de Deus. Nós não devemos, vamos dizer assim, ter pecados de estimação, né? É como se nós preservássemos as crianças inimigas como se elas fossem inofensivas, mas o fato é que um dia elas vão crescer e vão destruir aquilo que é o plano de Deus. Então, aplicando para as nossas vidas, nós devemos ser radicais contra o pecado. Nós devemos ser radicais contra as obras da carne. Nós devemos aprender a lutar contra os inimigos de Deus. Então, este é um assunto vasto, mas vale pontuarmos neste momento essa paixão e esse zelo que Davi tinha pela causa de Deus e contra os inimigos de Deus. E onde entra o louvor nessa história, né? O louvor na vida de Davi tem várias situações. Davi tinha essa relação muito íntima com Deus através do louvor. Então, muitas vezes ele usava o louvor como uma arma de guerra, mas nem sempre ele conseguia sair da angústia que os inimigos estavam provocando nele e louvar antes da batalha. Muitas vezes você percebe ele começando um salmo meio desaforado mesmo, reclamando e dizendo quanto a alma dele estava abatida e o quanto os inimigos prosperavam, mas no meio do salmo, no meio do desabafo, ele já começava a engrandecer o Senhor e depositar a confiança dele em Deus, e o louvor ali começava durante aquele momento de angústia. Então, às vezes, Davi conseguia louvar antes da batalha, às vezes ele conseguia louvar durante o período de angústia, de perseguição, mas sempre após a vitória, Davi tinha o hábito de louvar a Deus. E isso é muito importante porque nós, às vezes, estamos tão aflitos por causa dos problemas e oramos a Deus, pedimos a ajuda dele e ele envia a vitória e a gente fica tão feliz com a vitória que nos esquecemos de dar glória para quem trouxe a vitória. E Davi tinha esse zelo de nunca se esquecer de louvar após a batalha ganha. Então, o louvor na vida de Davi tinha muito mais a ver com ele devolver a glória para aquele que tinha concedido a força, para aquele que tinha concedido a vitória, do que simplesmente como uma fórmula mágica, né? Nós precisamos entender que Deus não está exigindo de nós qualquer tipo de religiosidade, Deus não está exigindo de nós qualquer tipo de método que vai nos levar à vitória, né? Deus não quer que você seja forçado a louvar antes da luta ou
que você se sinta pressionado a louvar durante a luta, muitas vezes você não consegue. E não tem problema, Deus gosta da verdade, Deus gosta da sinceridade do seu coração. Mas o que é fundamental nessa relação de luta e louvor é você entender que após uma vitória é importante você devolver a glória para quem concedeu a vitória. Então você percebe que Davi agia nesse temor, nessa força, né? Quando ele olha para a cena do gigante ameaçando o povo de Deus, todos aqueles dias ele olha para aquilo e aquilo não faz sentido para ele, porque ele está ligado com a força mais poderosa do universo. Então Davi está ligado num relacionamento íntimo com Deus e olha para aquele gigante e pensa, esse gigante não é nada diante da força de Deus. Então Davi se movia na força de Deus o tempo todo. Então por isso ele nunca está amedrontado ou acovardado. Ele sabe em quem confiar. Então após uma vitória, algo que ele percebe vindo da mão de Deus, ele tem destreza, ele tem pressa em devolver a glória para Deus, porque ele sabe que é nessa realidade que ele se move. Davi está em um relacionamento de intimidade e sabe que a força vem do Senhor. Então, a realidade de Davi é que ele era afligido pelos inimigos e isso gerava nele uma necessidade de Deus. E na aflição ele encontrava com Deus, e ao encontrar com Deus, não tem como não engrandecê-lo, não tem como não louvar. Ele é a força que precisamos, ele é a beleza que tanto ansiamos em nosso ser. Então, Davi passava pela angústia das batalhas e isso gerava nele necessidade de Deus, e ao encontrar com Deus, ele louvava. Essa é a reação natural de quem encontra com Deus. E o louvor tira os nossos olhos de nós mesmos, o louvor tira os nossos olhos daquilo que é visível, daquilo que é rotineiro. O louvor nos eleva para o nível do Espírito, né? Nos eleva para a realidade de Deus. E ao ser elevado para essa realidade, você entra no nível profético. Então nós temos o segundo ponto da aliança davídica, que é profecia, que é resultado do louvor. Então você vai perceber na aliança davídica que um ponto está levando ao outro. Então a luta levava Davi a depender de Deus, e ele encontrava com Deus e ele louvava, e o louvor levava ele para o nível do Espírito, e ali no nível do Espírito Davi via o que nós não vemos no nível natural, via o que nós não vemos apenas com os olhos carnais. E aí quando você vê aquilo que está no Espírito, aquilo que você vive na terra é a profecia. Ou você simplesmente profetiza, né? Mas esse segundo ponto diz respeito de Davi como profeta. Davi é salmista, profeta e depois ele é rei. Mas Davi também foi um profeta. Davi profetizou coisas que estavam muito à frente do seu tempo, e Davi viveu um fenômeno profético que é a identificação do profeta com aquilo que Jesus iria viver. Então, Davi começa a falar de si mesmo, mas ele também está falando de palavras que Jesus iria dizer lá na cruz. Então, é algo poderoso, é algo maravilhoso, é uma ligação, é uma intimidade que Davi experimentou através de entrar nessa realidade, entrar no nível do Espírito. Então, através de entrar no nível do Espírito, Davi viu aquilo que estava no coração de Deus. E aquilo que ele viu gera nele pressão. Então você percebe Davi vivendo na realidade terrena, debaixo de pressão da visão daquilo que ele viu em profecia. E a pressão provocou em Davi ações. E nós chamamos, o terceiro ponto de tabernáculo de Davi, que é essa ação de Davi politicamente incorreta. Você não tem nenhuma instrução da parte de Deus para que Davi pudesse trazer a arca, armar uma tenda e colocar a arca dentro dessa tenda e estabelecer adoração contínua diante da arca. Você não tem nenhuma instrução da parte de Deus. Como Deus instruiu Moisés para fazer o tabernáculo. Então,
O tabernáculo de Davi é uma ação de alguém que está apaixonado, alguém que está debaixo da pressão daquilo que ele viu no Espírito. O tabernáculo de Davi é a tenda que ele armou próximo à sua casa, né? No mesmo monte em que ele construiu a sua casa, e colocou no centro dessa tenda a Arca da Aliança. E eu não vou ter tempo para explicar o escândalo dessa ação. Eu não vou ter tempo para dizer o que ele fez era perigoso, mas eu só queria enfatizar com você que Davi eleva o nível da adoração, eleva o nível do culto israelita, ele disponibiliza aquilo que ele tinha como uma adoração pessoal para toda a nação, ou seja, ele torna coletivo uma experiência pessoal. Então isso é maravilhoso. Davi institucionaliza o louvor, ele acrescenta algo que até então não estava inserido no culto dos israelitas. Isso é bem marcante a respeito da vida de Davi. Mas o próprio Davi percebe a fragilidade daquilo que ele fez. Ele olha para a sua casa, que é feita de cedros, para o seu palácio, olha para a habitação de Deus, que é uma tenda onde contém a Arca da Aliança, e percebe o absurdo. Ele fala: como eu posso habitar num palácio desse, sendo que a arca está em tendas? Então vem em Davi o desejo de construir uma casa para Deus. E esse é o quarto ponto da aliança davídica. É o momento em que Deus de fato faz uma aliança com Davi. É esse momento em que Davi determina que vai construir uma casa para Deus. Então ele chama o profeta, diz que quer construir uma casa, e o profeta não tem muitas dúvidas e fala: Davi, Deus é contigo, pode fazer. Mas naquela mesma noite, Deus aparece para o profeta e fala: não pode fazer. Onde que Davi está com a cabeça que ele pode fazer uma casa para mim? Onde que ele viu que eu quero uma casa? De onde ele tirou essa ideia de fazer uma casa para mim? Eu falei para algum juiz, em algum momento, que eu quero uma casa, que eu quero fazer uma casa? Mas você percebe que Deus não está bravo, Deus está surpreso. Se é que podemos usar essa expressão para Deus, mas é como se Davi tivesse adivinhado aquilo que estava no coração de Deus. E é justamente nesse nível profético que Davi toca naquilo que é o centro do coração de Deus, mas que até então ele não havia revelado objetivamente. Mas através desse relacionamento de intimidade e de estar no nível do Espírito, Davi capta aquilo que é o coração de Deus, o sonho de Deus. O sonho de Deus é habitar com o homem. Deus não quer apenas visitar, mas Ele quer vir morar permanentemente. E aí Deus fala para Davi: já que você quis fazer uma casa para mim, eu vou fazer uma casa para você. E a casa que eu fizer para você vai fazer casa para mim. E eu prometo que nunca vai faltar descendente seu no trono. E aí nós temos as fiéis misericórdias prometidas para Davi, que é a aliança davídica. Então, o quarto ponto é a casa que Davi quis construir para Deus. O quinto ponto é a cidade que Davi conquistou assim que ele foi feito rei, onde ficaria a casa, né? A cidade de Jerusalém. O sexto ponto é o reino que Davi estabeleceu e expandiu para todo o território que Deus havia prometido para Abraão. Então, Davi estabelece o reino de Deus a partir dessa capital que é Jerusalém. E o sétimo ponto, então, são as fiéis misericórdias feitas por Deus para Davi. Então, você percebe essa explosão de amor, essa explosão de relacionamento entre o homem e Deus, e a limitação do homem de não poder fazer aquilo que ele tanto queria. Davi vai afirmar em um salmo que ele não iria dar descanso para os olhos dele enquanto não conseguisse esse lugar de habitação para Deus. Então era algo que estava consumindo Davi, mas que ele não iria conseguir realizar, porque ele era um homem limitado, ele era um homem de sangue. Mas aquilo que Deus iria fazer a partir de Davi iria possibilitar
a habitação de Deus. Então essa interação, essa coisa maravilhosa de Deus usando o homem e o homem querendo ir mais além, é esse relacionamento que está disponível para nós, né? Davi vivenciou isso, libera para a sua nação, libera para a sua geração, e aí ele muda o nível no relacionamento, na forma de se relacionar com Deus. E temos então essa aliança maravilhosa que escancara a graça de Deus e que aponta para aquilo que viria em plenitude na nova aliança. Então, a próxima aula é a respeito dessa nova aliança, da plenitude de tudo que Deus estava prometendo durante todo o Velho Testamento. Até a próxima!